Eu nunca pensei que um dia contaria essa história. Ela aconteceu comigo e com minha família em 2010, durante uma viagem ao interior para celebrar o carnaval e o aniversário da minha avó. Por muitos anos, evitamos falar sobre isso, como se o silêncio pudesse fazer com que aquilo nunca tivesse acontecido. Mas eu sei o que vi. E até hoje, quando penso naquela noite, um arrepio percorre minha espinha. Naquele ano, saímos de casa já tarde da noite. Meu avô sempre dizia que viajar à noite era melhor porque a estrada ficava mais vazia. Eu, minha prima e alguns familiares estávamos no carro, ansiosos para chegar. A lua cheia iluminava tudo, mas a estrada era longa, cercada por matas altas dos dois lados. Parecia um túnel escuro onde só os faróis do carro cortavam a escuridão. No começo, a viagem estava tranquila. Eu e minha prima conversávamos para passar o tempo, enquanto o resto da família tentava cochilar. O único som era o ronco do motor e, de vez em quando, o coachar de sapos vindo da mata. Foi então que algo estranho começou a acontecer. No canto do meu olho, vi um vulto correndo ao lado do carro. Primeiro achei que era minha imaginação, mas minha prima, sentada ao meu lado, também percebeu. Nos entreolhamos sem saber o que dizer. A princípio, parecia um cachorro grande, mas conforme tentávamos olhar melhor, percebemos que era maior e se movia rápido demais para ser um animal normal. "Vô, tem alguma coisa correndo do lado do carro", minha prima disse com a voz trêmula. Meu avô olhou pelo retrovisor, depois para a janela e balançou a cabeça. "Vocês estão vendo coisa. Não tem nada aí." Mas a gente sabia que tinha. O vulto continuava lá, acompanhando o carro, correndo entre as árvores, como se estivesse nos observando. O medo começou a se espalhar dentro de mim. Foi então que aconteceu. Quando viramos uma curva, a coisa saiu do meio da mata e apareceu no meio da estrada. Meu avô pisou no freio com tudo e o carro derrapou, levantando poeira. O que vimos fez o tempo parar. Era enorme, peluda, musculosa, com olhos vermelhos brilhantes. Ficamos congelados. A criatura estava lá, imóvel, bem no meio da estrada, como se nos desafiasse a seguir em frente. Ela começou a se mexer. Primeiro, se levantou em duas patas, como se fosse um homem. Depois, voltou para as quatro, como se estivesse decidindo o que fazer. E então, sumiu na mata. Mas o pior ainda estava por vir. Do meio da escuridão, ouvimos um uivo, um som longo, profundo, que fez o carro inteiro vibrar. Era como se aquela coisa estivesse nos avisando que aquilo não tinha acabado. Ficamos ali, paralisados. Meu avô segurava o volante com força, respirando fundo. Ninguém ousava falar. Só o barulho do motor quebrava o silêncio. Então, ele engatou a marcha e acelerou. Mas a sensação de que estávamos sendo observados nunca foi embora. O carro seguiu pela estrada, mas o silêncio dentro dele era sufocante. Ninguém tinha coragem de falar sobre o que tinha acabado de acontecer. Meu avô dirigia tenso, com os olhos fixos na estrada, segurando o volante com tanta força que seus nós dos dedos estavam brancos. Eu e minha prima nos entreolhamos, tentando encontrar alguma explicação, mas não havia nada que fizesse sentido. O que era aquela coisa? Um animal? Um homem? Ou algo pior? Minha mãe, sentada no banco da frente, respirou fundo e quebrou o silêncio. "Vocês viram aquilo, né?" Meu avô não respondeu de imediato. Parecia estar processando tudo. Depois de alguns segundos, falou sem tirar os olhos da estrada. "Vamos esquecer isso. Foi só um bicho, nada mais." Mas ninguém acreditou nessa desculpa. A estrada parecia ainda mais escura agora. Os faróis iluminavam apenas alguns metros à frente, e o resto era um breu sem fim. O uivo ainda ecoava na minha mente, como se aquela coisa estivesse ali, escondida na escuridão, nos observando. Minha prima segurou meu braço com força. "E se ele estiver nos seguindo?" sussurrou. Eu queria dizer que era impossível, que aquela criatura já tinha sumido na mata,
Mas lá no fundo, eu também sentia que não estávamos sozinhos. Foi quando ouvimos o primeiro estalo. Parecia o som de algo pesado pisando nos galhos secos ao lado da estrada. Meu avô continuou dirigindo, mas eu vi quando ele apertou mais o volante. Outro estalo, dessa vez mais alto. Então, um barulho estranho veio da lateral do carro. Um som metálico, como se algo tivesse arranhado a lataria. Meu avô pisou fundo no acelerador. O motor roncou e o carro avançou, sacudindo conforme passava pelos buracos da estrada. Minha avó começou a rezar baixinho, segurando um terço nas mãos. Eu fechei os olhos e segurei a respiração. O carro disparou pela estrada, mas aquela sensação horrível de estar sendo observado não foi embora. E então veio o pior. Um som estranho e distante. Um grito. Não era humano, não era animal. Era algo que não deveria existir. O som fez o carro inteiro tremer. Era um uivo longo, arrastado, que parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. O pavor tomou conta de mim. Minha mãe apertou o cinto com força. Meu avô mantinha os olhos vidrados na estrada e minha avó continuava rezando cada vez mais rápido. Minha prima cobriu os ouvidos, balançando a cabeça como se tentasse afastar aquele som da mente. "Acelera, avô!" Alguém gritou. Meu avô já estava no máximo que o carro aguentava naquela estrada esburacada. O motor roncava alto e os faróis sacudiam, iluminando as árvores retorcidas ao redor. Eu olhei para trás. Não queria ver nada, mas ao mesmo tempo precisava saber. No primeiro momento só via poeira subindo atrás do carro. Mas então, algo se moveu entre as árvores. Um vulto, rápido. Ele estava nos seguindo. Meus olhos se arregalaram. Meu coração batia tão forte que parecia que ia explodir. "Ele está vindo!" gritei. Minha mãe se virou para olhar, mas antes que pudesse ver qualquer coisa, meu avô gritou: "Ninguém olha para trás!" Seu tom era sério, forte, como se ele soubesse que, se olhássemos, estaríamos nos colocando em perigo. Engoli em seco e virei para frente. A estrada parecia infinita. Eu só queria que aquilo acabasse logo. Então o carro balançou violentamente. Um impacto forte na traseira. Algo havia batido no porta-malas. O desespero foi total. Minha avó chorava, minha mãe tremia, minha prima soluçava baixinho. O carro sacudia a cada buraco e meu avô segurava o volante com força, tentando manter o controle. Foi quando vimos, lá na frente, na curva seguinte, uma pequena igreja abandonada. Era um prédio velho, com as paredes descascadas e uma cruz torta no topo. Meu avô acelerou ainda mais. A igreja parecia nossa única chance. E então, no exato momento em que passamos por ela, o som parou. Nenhum uivo, nenhum estalo, nenhum arranhão no carro. O silêncio era absoluto. Meu avô diminuiu a velocidade e olhou pelo retrovisor. Nada. Aquilo tinha sumido. Mas todos sabíamos que ainda estava lá, observando, esperando. E foi naquele momento que eu percebi. Aquele não era um simples animal. Não era um lobo. Não era um homem. Era algo que nunca deveríamos ter visto. E que, de alguma forma, nos deixou ir. Mas por quê? Mesmo depois de passarmos pela igreja e a estrada parecer mais segura, ninguém dentro do carro conseguia relaxar. Meu avô dirigia mais devagar agora, ainda olhando de relance pelo retrovisor, como se esperasse ver aquela coisa de novo. Minha avó continuava apertando o terço com as mãos trêmulas, sussurrando orações baixinho. Minha mãe e minha prima estavam abraçadas no banco de trás. E eu não conseguia parar de pensar naquele olhar. Aqueles olhos vermelhos brilhando no escuro. A forma como aquela coisa nos observava. Ela sabia exatamente o que estava fazendo. O resto do trajeto foi feito no mais absoluto silêncio. Era como se todos estivessem com medo de que, se falássemos sobre aquilo, ela pudesse ouvir. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, chegamos à casa da minha avó. As luzes estavam acesas e a sensação de segurança finalmente apareceu quando entramos na propriedade.
mas ainda havia algo errado. Quando descemos do carro, meu avô fez questão de olhar cada canto do quintal antes de nos deixar entrar. Ele queria ter certeza de que estávamos sozinhos. A casa estava quente, confortável, como sempre. Mas algo na atmosfera parecia diferente, como se tivéssemos trazido algo conosco. Nos sentamos à mesa, tentando acalmar os nervos, mas ninguém conseguia fingir que estava tudo bem. Foi então que minha tia, que já estava na casa, percebeu nossas expressões assustadas. "O que aconteceu com vocês?" Hesitamos antes de responder. Meu avô, como sempre, tentou minimizar. "Foi só um bicho na estrada", disse, servindo um café para si mesmo. Mas minha mãe não se conteve. "Não foi um bicho. Não foi normal." Minha tia ficou séria. Ela puxou uma cadeira e se sentou perto de nós. "Vocês viram alguma coisa?" Minha mãe assentiu devagar. E então, minha tia respirou fundo antes de dizer algo que fez meu estômago revirar. "Vocês não são os primeiros." O silêncio tomou conta da sala. Minha tia olhou para meu avô como se estivesse esperando sua reação, mas ele apenas suspirou e passou as mãos pelo rosto. "Já aconteceu antes?" Minha mãe perguntou nervosa. Minha tia hesitou, depois assentiu. "Algumas pessoas aqui da região já falaram sobre isso. Não é toda noite, mas tem épocas em que ele aparece." Meu coração disparou. "Ele... quem?" Ela nos encarou séria. "O lobisomem." O ar ficou pesado. Minha avó se benzeu na mesma hora. Minha tia continuou. "Eu mesma vi uma vez. Foi há alguns anos, no começo da noite. Ele estava parado ali na estrada, perto do portão de casa. Eu achei que era um cachorro grande, mas quando olhei de novo, ele estava de pé, me olhando. Eu senti um arrepio subindo pela minha espinha. E o que aconteceu?" Minha tia engoliu em seco. "Quando eu pisquei, ele não estava mais lá." Minha avó se levantou e foi acender uma vela ao lado da imagem de Nossa Senhora. Minha mãe segurou minha mão, apertando com força. Ninguém dormiu direito naquela noite. E quando o sol nasceu, meu avô tomou uma decisão. "Vamos voltar para casa." A ideia inicial era passar o fim de semana ali, aproveitar o feriado. Mas depois do que aconteceu, ninguém queria ficar mais do que o necessário. A viagem de volta foi feita durante o dia. Não falamos sobre o assunto dentro do carro, como se quiséssemos deixar aquilo para trás. Mas no fundo, todos sabíamos. Aquela coisa ainda estava lá, e se quiséssemos evitá-la, nunca mais deveríamos voltar àquela estrada à noite. Meu nome é Carlos, e o que vou contar aconteceu no Carnaval de 2015. Eu sempre fui uma pessoa de fé, cresci em um lar religioso e participei de muitos retiros espirituais ao longo da minha vida. Mas nada, absolutamente nada, me preparou para o que vivi naquele ano. Naquele carnaval, um grupo de jovens da minha igreja organizou um retiro em uma cidade pequena do interior. O lugar era simples, uma daquelas cidades onde as ruas de terra e as casas antigas parecem congeladas no tempo. O retiro seria hospedado em uma escolinha, um prédio pequeno, de paredes desgastadas e salas improvisadas como dormitórios. Durante 4 dias, faríamos orações, estudos bíblicos e momentos de reflexão longe da bagunça do carnaval. No primeiro dia, tudo parecia normal. Entre risadas e conversas, nos acomodamos na escolinha e organizamos nossas coisas. Algumas pessoas foram explorar a região, enquanto outras ficaram na cozinha, ajudando a preparar o jantar. O clima era de tranquilidade, mas logo nas primeiras horas da noite, um sentimento estranho começou a tomar conta de mim. Não era medo, nem ansiedade, era como se algo estivesse diferente. Eu percebi que algumas luzes na escolinha piscavam sem motivo aparente, e algumas pessoas comentaram que o lugar parecia pesado. Eu tentei ignorar, talvez fosse só impressão, mas naquela mesma noite
algo aconteceu. Algo que mudaria completamente a energia daquele retiro. No segundo dia do retiro, tínhamos um cronograma cheio. O dia passou rápido com atividades, orações e estudos. Mas naquela noite, 3 garotos se atrasaram para a igreja. Eles ficaram conversando e perderam a hora. Então decidiram pegar um atalho por um velho cemitério abandonado que ficava entre a escolinha e a igreja. Eu não estava com eles, mas lembro da expressão deles quando chegaram. Pálidos, ofegantes, pareciam ter visto algo que os deixou completamente em choque. Antes que alguém perguntasse, um deles gritou: "A gente viu o diabo!" Todos pararam o que estavam fazendo. O salão da igreja ficou em silêncio absoluto. Eu nunca vou esquecer os rostos deles. Os olhos arregalados, suando frio, como se tivessem acabado de escapar de algo terrível. Eles contaram que, enquanto atravessavam o cemitério, sentiram um vento gelado passar entre eles. No começo, pensaram que era só o frio da noite. Mas então, olharam para o lado e viram 2 figuras brancas e brilhantes, escondidas entre os túmulos. Eram altas, magras e tinham sorrisos largos e assustadores. Por um instante, ninguém se mexeu. As figuras apenas ficaram paradas, olhando para eles. O pavor tomou conta e eles saíram correndo sem olhar para trás. Eu me arrepiei na hora. Não sabia o que pensar. Poderia ser só sugestão, um susto bobo. Mas olhando para eles, eu sabia que não estavam mentindo. A partir daquele momento, a energia do retiro mudou completamente. Depois do ocorrido no cemitério, o retiro nunca mais foi o mesmo. Os garotos estavam visivelmente abalados, mas tentavam agir normalmente. O problema era que o medo que eles sentiram parecia ter se espalhado para todos nós. Naquela noite, começamos a sentir coisas estranhas. Durante as orações, algumas pessoas relataram sussurros que vinham do nada. Não eram vozes claras, apenas um murmúrio baixo, como se alguém estivesse falando logo atrás. Mas quando olhávamos, não havia ninguém. As luzes da escolinha começaram a piscar mais forte. No começo, achamos que era um problema na fiação, mas parecia acontecer somente durante as orações. Eu mesmo senti um arrepio forte várias vezes, como se estivesse sendo observado. Ninguém falava sobre isso abertamente, mas dava para ver no rosto de todo mundo que algo estava diferente. As risadas e conversas diminuíram, e até mesmo os momentos de descontração começaram a parecer tensos. Aquela noite foi longa, mas estávamos longe de saber que o pior ainda estava por vir. Naquela noite, o cansaço bateu forte. Eu tentei dormir, mas algo não me deixava. O ambiente estava estranho. O vento soprava forte lá fora, fazendo as árvores rangirem. De vez em quando eu ouvia passos no corredor da escolinha, mas quando levantava para olhar, não havia ninguém. Eu ainda estava acordado quando, por volta da meia-noite, bateram na porta da escolinha. Era um grupo de pessoas de outro retiro que acontecia na mesma região. Eles estavam apavorados, pediam ajuda. "Precisamos de vocês, algo muito ruim está acontecendo." Meu coração acelerou. Os líderes do nosso grupo se reuniram rapidamente e alguns de nós fomos com eles até o outro retiro, que ficava a poucos minutos dali. Eu lembro do caminho no escuro, só com as lanternas iluminando a estrada de terra. O silêncio entre nós era absoluto. Todos sabíamos que algo muito sério estava acontecendo. Quando chegamos, a cena era digna de um filme de terror. O salão principal do retiro estava um caos. As luzes piscavam descontroladamente, iluminando a sala de forma intermitente. No centro do salão, 4 jovens estavam no chão, se contorcendo, emitindo sons que não eram normais. Eram gritos, risadas, murmúrios, tudo misturado. Eles falavam coisas desconexas, em vozes diferentes das deles. Um deles olhou diretamente para nós, e eu juro que seus olhos estavam completamente negros. O ar dentro daquele lugar estava pesado, como se algo invisível estivesse ali, sufocando a todos. Eu queria sair dali, queria correr, mas algo me prendeu no chão. Talvez fosse o choque,
Talvez fosse o medo. Então as orações começaram. O grupo de líderes religiosos se posicionou ao redor dos jovens. Alguns seguravam Bíblias, outros simplesmente levantavam as mãos, recitando orações. A voz deles tremia, mas ninguém parou. Os jovens possuídos se debatiam com violência. Alguns zombavam das orações, repetindo trechos da Bíblia com um tom de escárnio. Outros apenas sorriam, como se estivessem gostando daquilo. A certa altura, um dos jovens no chão abriu os braços e começou a gargalhar. Mas não era um riso normal. Era um som cortante, carregado de algo que não parecia humano. "Vocês acham que vão conseguir?" ele disse, com uma voz grossa, estranha. Aquilo foi o suficiente para fazer algumas pessoas recuarem, mas os líderes continuaram firmes. As orações ficaram mais intensas. O ambiente ficou insuportável. O calor aumentava, como se estivéssemos dentro de um forno. Os jovens gritavam e, em alguns momentos, era como se suas vozes se misturassem, criando um eco impossível dentro daquele salão pequeno. Então, de repente, tudo ficou em silêncio. As luzes pararam de piscar. Os jovens caíram no chão, exaustos. O ar pareceu ficar mais leve. Foi como se algo tivesse simplesmente ido embora. Eles não se lembravam de nada, absolutamente nada. Olhavam para nós sem entender por que estavam no chão. Alguns choravam, confusos. Ninguém falou mais nada. Apenas saímos dali, sem saber exatamente o que tínhamos acabado de presenciar. Mas eu sabia de uma coisa: aquilo não era normal. Depois daquela noite, o retiro nunca mais foi o mesmo. O grupo que havia pedido ajuda agradeceu, mas evitava falar sobre o que aconteceu. Era como se ninguém quisesse reviver aquilo. Os 4 jovens pareciam cansados, abatidos. Alguns passaram o resto do retiro isolados, em silêncio. No nosso grupo, o clima também estava pesado. Alguns tentavam agir normalmente, mas eu percebia nos olhares que todos estavam assustados. Na manhã seguinte, sentei-me em um dos bancos da igreja e fiquei observando as pessoas. Havia algo estranho ali, como se o próprio lugar estivesse diferente. O que antes era um ambiente de paz, agora parecia carregado, denso. Não era só uma impressão minha. Vários amigos comentaram que, mesmo após as orações, sentiam calafrios, como se algo ainda estivesse nos observando. Na última noite do retiro, quando finalmente começamos a relaxar, algo aconteceu. Eu estava do lado de fora, respirando um pouco de ar fresco, quando ouvi um riso, baixo, curto. Olhei em volta, mas não vi ninguém. Senti meu corpo arrepiar. O som veio de perto, como se alguém estivesse logo atrás de mim. Na mesma hora, voltei para dentro da escolinha. Mas eu sabia, aquilo ainda não tinha acabado. O retiro acabou e voltamos para nossas casas, mas a história não me deixou em paz. Nos dias seguintes, tentei esquecer, mas toda vez que fechava os olhos, eu via o rosto de um daqueles jovens possuídos, o olhar vazio, o sorriso que não parecia humano. Decidi procurar respostas. Conversei com algumas pessoas da cidade onde o retiro aconteceu. Foi aí que descobri algo que fez meu sangue gelar. Aquela região já foi palco de rituais ocultos no passado. Alguns moradores antigos contaram que, anos atrás, pessoas se reuniam à noite naquele mesmo lugar, perto do cemitério, para realizar rituais misteriosos. Ninguém sabia exatamente o que faziam ali, mas diziam que o ambiente havia ficado carregado desde então. Um senhor de idade avançada me olhou com seriedade e disse: "Vocês mexeram com algo que nunca foi embora." Eu não sabia o que responder. Desde então, evitei falar sobre o assunto, mas até hoje, quando lembro daquele retiro, o arrepio volta na mesma intensidade daquela noite. E o pior de tudo, eu nunca mais consegui ouvir uma risada sem sentir medo.
Eu sempre gostei do carnaval, mas não por causa das festas de rua. Na verdade, eu preferia algo mais tranquilo, longe da confusão e da bagunça das cidades nessa época do ano. Então, quando um amigo sugeriu que passássemos o feriado em uma fazenda no interior do Rio Grande do Sul, aceitei sem pensar duas vezes. A fazenda pertencia à família de um dos caras do grupo. Ele disse que o lugar era enorme, cheio de árvores, com um lago e até uma piscina. Perfeito para um fim de semana longe do mundo. Só a gente, muita comida, bebida e histórias para contar. Fomos em 2 carros. Um deles cheio de coisas para churrasco, caixas de cerveja e algumas lanternas. Porque sabíamos que lá a iluminação era mínima. A viagem foi longa, estrada de terra e aquele silêncio que só o interior tem. Chegamos no fim da tarde, com o sol se pondo atrás das montanhas. A casa era antiga, mas aconchegante. Tinha um alpendre de madeira, grandes janelas e um cheiro de casa fechada, que logo se misturou ao aroma da carne assando na grelha. Tudo parecia perfeito. Mas o que começou como um feriado qualquer se tornou um dos momentos mais assustadores da minha vida. A primeira noite começou tranquila. Fizemos churrasco, bebemos e rimos bastante. O céu estava incrível, estrelado como eu nunca tinha visto antes. Foi então que alguns dos rapazes decidiram ir até um campo próximo para beber e observar as estrelas. Eu fiquei na casa, mas depois de um tempo, um deles voltou apavorado. O cara estava pálido, os olhos arregalados. Ele dizia que viu esferas de luz flutuando no ar, como pequenos globos brilhantes se movendo ao redor deles. A princípio, rimos. Pensamos que ele estava exagerando, talvez fosse só o efeito do álcool. Mas ele insistia. Eu vi, cara, eram umas bolas de luz. Elas se mexiam como se estivessem nos observando. O clima ficou estranho. Alguém sugeriu que fossem vagalumes ou algum reflexo, mas ele jurava que não. O que ninguém sabia naquele momento era que aquela era apenas a primeira coisa estranha daquela noite. Depois que nosso amigo voltou falando sobre as luzes, o clima ficou meio estranho. Algumas pessoas riam, outras apenas ouviam, mas a verdade é que ninguém conseguia explicar o que ele tinha visto. A noite já estava avançada quando começamos a perceber algo esquisito. Os cães da fazenda, que até então estavam tranquilos, começaram a latir desesperadamente para o nada. Não era aquele latido comum de quando veem um animal ou escutam um barulho distante. Era um latido forte, raivoso e contínuo, como se estivessem vendo algo que os incomodava de verdade. Aos poucos, o riso foi sumindo e todos começaram a prestar atenção. O silêncio da fazenda ficou ainda mais evidente entre os latidos. Eu me lembro da sensação estranha que tomou conta de mim, como se o ar tivesse ficado mais pesado. Foi então que alguém gritou: "Ali! Olha aquilo!" Viramos para onde ele apontava e vimos. 2 bolas de luz laranja e amarela surgiram, flutuando a alguns metros de distância, perto das árvores. Elas pareciam pulsar, aumentando e diminuindo de tamanho como se estivessem respirando. O mais estranho, elas não iluminavam nada ao redor. Era como se a luz estivesse contida dentro delas, sem refletir no chão, nas folhas, em nada. O grupo ficou paralisado. Um dos caras pegou o celular e tentou gravar, mas na tela não aparecia nada. "Cara, isso está errado. Isso não pode ser normal." A tensão cresceu. Os cães começaram a uivar, como se estivessem assustados de verdade. Eu senti um arrepio na espinha e, naquele momento, percebi que algo estava muito errado ali. Mas a pior parte ainda estava por vir. Enquanto observávamos aquelas luzes, algo completamente inesperado aconteceu. 2 amigas que estavam um pouco afastadas do grupo começaram a gritar. Mas não era um grito normal. Era um som de puro desespero, como se estivessem vendo algo que ninguém mais via. Corremos até elas, e foi aí que percebi que o rosto das 2 estava pálido, os olhos arregalados de puro terror.
Elas apontavam para a piscina, incapazes de dizer qualquer coisa coerente. Tá ali! Meu Deus! Tá ali! Eu olhei na direção que apontavam. Naquele momento senti meu sangue gelar. No ar, flutuando acima da piscina, havia uma figura humana. Era um homem. Mas seu corpo se contorcia de um jeito impossível, como se não tivesse ossos. Era como se ele estivesse sendo segurado por algo invisível. Seus braços e pernas tremiam e o corpo parecia dobrar em ângulos que um corpo humano jamais deveria conseguir. Foi questão de segundos. Ele caiu na piscina. Mas o mais assustador não foi um mergulho comum. O corpo afundou de um jeito estranho e, quando emergiu, começou a se debater violentamente na água, como se estivesse lutando para sair. Mas algo invisível o segurasse lá dentro. O som da água espirrando, misturado aos gritos das meninas e ao latido frenético dos cães, fez a cena se tornar um verdadeiro pesadelo. Mas só elas viam aquilo. O resto do grupo olhava confuso, sem entender por que elas estavam tão desesperadas. Para nós, a piscina estava vazia. Eu não conseguia me mexer. O medo me paralisou de um jeito que nunca tinha sentido antes. Meu coração batia tão forte que parecia que ia explodir. Foi então que o som das luzes desapareceu e as bolas de fogo sumiram entre as árvores. O silêncio voltou, mas o peso no ar continuava. Ninguém conseguiu dormir direito aquela noite. E eu? Eu sabia que aquilo ainda não tinha acabado. Depois do que aconteceu na piscina, ninguém mais conseguiu relaxar. As meninas que viram a aparição estavam em choque. Tremiam e choravam, incapazes de explicar direito o que tinham visto. Tentamos acalmá-las, mas a verdade é que nenhuma palavra era suficiente para explicar o que aconteceu naquela noite. O clima mudou completamente. Se antes estávamos ali para curtir o carnaval, agora parecia que estávamos presos em algo muito maior do que imaginávamos. A casa ficou estranhamente fria. O fogo da lareira não parecia mais aquecer. E mesmo com as portas e janelas fechadas, todos sentiam um vento gelado passar. Eu tentava ignorar, mas havia algo ali. Os cães ainda rosnavam para o nada. E eu juro que ouvi passos na varanda em determinado momento. Quando criei coragem para olhar pela janela, não havia ninguém. O tempo parecia não passar. Cada minuto se arrastava e aquela noite parecia interminável. Foi então que tomamos uma decisão. Iríamos embora no dia seguinte mais cedo do que o planejado. Ao amanhecer, começamos a arrumar tudo. As meninas ainda estavam abaladas, quase não falavam. O resto do grupo tentava agir como se nada tivesse acontecido, mas ninguém conseguia esconder o nervosismo. Quando finalmente colocamos as malas nos carros e nos preparamos para sair, um último detalhe me fez ter certeza de que tínhamos tomado a decisão certa. No fundo da propriedade, bem perto da piscina, havia um rastro de pegadas molhadas, só que não eram nossas. A viagem de volta foi silenciosa. Ninguém queria falar sobre o que aconteceu, e toda vez que alguém tentava tocar no assunto, a conversa morria em segundos. Era como se, de alguma forma, ninguém quisesse lembrar daquela noite. Por dias, fiquei tentando encontrar explicações lógicas, mas quanto mais eu pensava, menos sentido fazia. O que eram aquelas luzes? Por que apenas 2 pessoas viram a aparição na piscina? E a pior pergunta de todas, o que aconteceu naquela fazenda antes de chegarmos lá? Algum tempo depois, um conhecido que morava na região comentou que já tinham acontecido coisas estranhas naquela propriedade. Ele disse que anos atrás um caseiro teria morrido ali e que muita gente evitava passar a noite no lugar. Eu nunca descobri se essa história era verdade ou apenas mais uma lenda do interior. Mas uma coisa eu sei: o que vimos naquela fazenda não foi normal. Desde aquela noite, toda vez que vejo uma piscina à noite, me lembro daquele homem flutuando no ar, contorcendo-se de maneira impossível. E no fundo, eu me pergunto:
Será que aquilo ainda está lá? Carnaval de 2015. Eu estava em São Paulo com um grupo de amigos, animado para curtir o bloco de rua Tarado Ni Você. O centro da cidade fervia com milhares de pessoas fantasiadas, música alta e aquela mistura de alegria e caos que só o carnaval tem. Chegamos cedo, encontramos um bom lugar perto do trio elétrico e começamos a beber. Tudo parecia normal. O clima estava quente, as ruas vibrantes e o som das marchinhas misturava-se ao barulho das vozes e risadas ao redor. Mas conforme a noite avançava, algo começou a parecer estranho. Primeiro, foi a sensação de estar sendo observado. Não era paranoia de bebida. Eu realmente sentia que havia alguém me encarando. Sempre que eu olhava ao redor, não via ninguém fixado em mim, mas a sensação permanecia. Depois, percebi um homem estranho entre a multidão. Não sei explicar direito, mas ele não parecia estar ali para se divertir. Vestia uma camisa escura e andava lentamente, diferente de todo mundo ao redor, como se estivesse procurando alguém. Em certo momento, seus olhos cruzaram os meus. Não foi um olhar normal, foi algo vazio e frio. Tentei ignorar, mas a sensação de desconforto aumentou. Minutos depois, enquanto eu ria de uma piada de um amigo, senti um toque gelado no meu ombro. Virei rápido, mas não havia ninguém. Meus amigos continuavam conversando como se nada tivesse acontecido. Olhei ao redor e lá estava ele de novo, o homem de camisa escura. Mas agora, ele não estava apenas me olhando, ele estava muito mais perto. Meu coração acelerou. Não sei explicar o motivo, mas algo nele me aterrorizava. Dei um passo para trás, esbarrando em um folião bêbado que nem notou minha presença. Tentei me afastar, mas a multidão não ajudava. A música alta e os corpos dançantes tornavam impossível sair rápido. Foi quando senti de novo um toque, agora na minha nuca. Eu me virei de novo, mas ninguém estava ali. Um calafrio percorreu minha espinha. Algo estava errado, muito errado. Eu precisava sair dali. A multidão, antes animada, agora parecia sufocante. Falei para meus amigos que ia buscar uma bebida e me afastei. Mas enquanto caminhava, sentia como se o homem ainda estivesse perto. Olhei para trás e não o vi. Suspirei aliviado e continuei andando, tentando me convencer de que era só paranoia. Mas então ouvi um grito. Não foi um grito comum de festa. Foi um grito de puro pavor. As pessoas ao redor se afastaram bruscamente, abrindo espaço na multidão. No meio da confusão, vi um homem caído no chão, segurando o pescoço com as mãos. Sangue escorria entre seus dedos. A cena congelou meu corpo. As pessoas começaram a gritar e correr, mas eu fiquei ali, paralisado. Vi alguém empurrando as pessoas para fugir, mas não consegui ver seu rosto. Em questão de segundos, a música parou e o bloco virou um pandemônio. A multidão se movia como uma onda caótica. Alguém me empurrou e eu quase caí. Um grupo de pessoas tentava socorrer o homem no chão, enquanto outras gritavam pela polícia. Foi então que o vi de novo. O homem de camisa escura estava a poucos metros de mim, parado no meio da confusão. Seus olhos estavam fixos nos meus. Ele não corria, não demonstrava medo ou pressa. Apenas me olhava. Meu coração disparou. Foi instinto. Eu me virei e corri. Passei por becos, empurrei pessoas. Nem sei como consegui me afastar tanto. Meu peito ardia e quando parei para respirar, percebi que estava numa rua menos movimentada, longe do bloco. Olhei para trás. A rua estava escura, quase deserta, mas no fim dela, alguém estava parado na sombra de um poste me observando. Minha respiração estava descompassada. O frio na espinha era insuportável. Eu queria acreditar que era um policial, um folião, qualquer coisa, menos ele. Mas a silhueta imóvel sob o poste me dizia o contrário. Eu estava sozinho,
O barulho do bloco ainda ecoava ao longe, abafado pelas ruas estreitas e pelos becos escuros. Não havia ninguém por perto. Dei um passo para trás. A figura sob o poste deu um passo para frente. Meu coração disparou. Virei e corri. Não pensei em mais nada. Apenas corri o mais rápido que pude. Meus pés batiam forte contra o asfalto e cada esquina que dobrava parecia um labirinto sem saída. Eu não sabia para onde estava indo. Passei por um bar fechado, por sacos de lixo rasgados na calçada, por um carro estacionado com os vidros trincados. As luzes da rua falhavam, piscando como se estivessem prestes a apagar. Virei mais uma esquina e finalmente vi uma avenida movimentada. Pessoas passavam apressadas, sem perceber o desespero estampado no meu rosto. Mas antes de entrar na luz, olhei para trás. A rua estreita estava vazia. Ele não estava mais lá. Peguei um táxi e fui direto para casa. No caminho, minha mente estava um turbilhão. O que aconteceu naquela noite? Quem era aquele homem? Por que ele parecia me observar? O rádio do carro tocava baixinho, um samba qualquer que contrastava com a tensão dentro de mim. O motorista não notou meu nervosismo. Para ele, eu era só mais um folião voltando da festa. Quando cheguei, tranquei a porta 2 vezes e me joguei no sofá. A TV ligada mostrava notícias do carnaval, mas nada sobre o crime. Peguei meu celular, li algumas mensagens de amigos comentando o que aconteceu, mas não respondi. Respirei fundo. Eu estava seguro, ou pelo menos queria acreditar nisso. O carnaval de 2024 estava simplesmente incrível. Eu, meu amigo Cauã e minha amiga Cecília combinamos de curtir um bloquinho de rua naquela noite. As ruas estavam lotadas, cheias de gente fantasiada, música alta e um clima de festa no ar. O tipo de noite que parecia perfeita, sabe? Dançamos, cantamos e rimos tanto que nem percebemos o tempo passar. Entre um trio elétrico e outro, a gente se empolgava cada vez mais. Estava tudo tão bom que não queríamos que acabasse. Só que depois de horas pulando no meio da multidão, o cansaço bateu e a fome também. Foi aí que Cecília deu a ideia. Bora comer alguma coisa antes de ir para casa? Todo mundo concordou na hora. O problema era o transporte. A cidade estava uma loucura, cheia de gente dirigindo sem responsabilidade. A gente até cogitou pegar um carro de aplicativo, mas minha mãe, preocupada como sempre, insistiu em nos buscar. Melhor prevenir do que remediar, ela disse. E eu, mesmo sem imaginar o que estava por vir, fiquei aliviada por não precisar lidar com a confusão do trânsito. Quando minha mãe chegou, entramos no carro animados, ainda rindo e falando das coisas engraçadas que tinham acontecido no bloco. O plano era simples: passar no McDonald's, comer e depois cada um ia para sua casa. Parecia um final tranquilo para uma noite perfeita. Depois de matar a fome e dar boas risadas no McDonald's, entramos no carro e começamos o caminho de volta. A cidade estava diferente agora, meio vazia, mas ainda com aquela energia estranha do carnaval. Algumas pessoas ainda andavam pelas ruas, outras voltavam para casa cambaleando e o som das músicas ainda ecoava ao longe. Minha mãe dirigia devagar a uns 30 km/h. Ela sempre foi muito cuidadosa, principalmente de madrugada. No banco do passageiro, eu olhava pela janela, sentindo aquela sensação de sono misturada com a satisfação de uma noite bem aproveitada. Cecília e Cauã estavam no banco de trás, conversando sobre o aniversário dele, que seria no dia seguinte. Ele estava todo animado, fazendo planos para comemorar. O rádio tocava baixinho uma música qualquer e tudo parecia normal. Tranquilo demais. Foi quando tudo aconteceu. De repente, um carro surgiu na contramão. Rápido, muito rápido. Nem deu tempo de reagir. O impacto foi brutal.
O barulho do metal se retorcendo, dos vidros se estilhaçando e do airbag estourando foi ensurdecedor. O carro girou, girou de novo. E mais uma vez, eu só conseguia sentir meu corpo sendo puxado pelo cinto de segurança enquanto o mundo ao meu redor virava de cabeça para baixo. Até que tudo parou. O silêncio veio logo depois. Um silêncio pesado, assustador. E então a dor começou. No começo, eu não entendi o que tinha acontecido. Meus ouvidos estavam zunindo, minha visão turva. Tudo parecia meio fora de foco, como se eu estivesse presa em um sonho ruim, do qual não conseguia acordar. Tentei me mexer, mas um gosto amargo e metálico invadiu minha boca. Sangue. Levei a mão até os lábios e senti algo estranho. Meu coração disparou. Meu lábio estava rasgado por dentro. Tentei falar, mas minha boca doía tanto que só consegui soltar um gemido abafado. Minha mãe estava ao meu lado, segurando o peito com força. Sua respiração estava pesada e seu rosto contraído de dor. Mãe? Minha voz saiu fraca, quase um sussurro. Ela virou a cabeça devagar, me olhando com os olhos arregalados. Foi aí que me lembrei de Cauã e Cecília. Olhei para o banco de trás e meu coração quase parou. Cauã estava imóvel, com a cabeça caída para a frente. Um fio de sangue escorria do canto da boca. Cauã! Gritei, ignorando a dor. Cecília, ao lado dele, parecia congelada sem saber o que fazer. Ele gemeu, se mexeu um pouco. Eu nunca senti um alívio tão grande na minha vida. Mas o alívio durou pouco. Quando ele tentou falar, sua mandíbula estava errada, como se tivesse deslocado. A dor no rosto dele era visível. Meus olhos se encheram de lágrimas. O carro estava destruído, o painel rachado, os vidros quebrados e o ar cheirava a pólvora do airbag estourado. O que quer que tivesse nos atingido tinha feito um estrago imenso. Foi quando ouvi o barulho de uma porta se abrindo. No começo, achei que alguém vinha nos ajudar. Vi as portas do outro carro se abrirem e algumas silhuetas saírem de dentro dele. Mas algo estava errado. Eles não vieram até nós. Não perguntaram se estávamos bem. Simplesmente saíram correndo. Foi quando percebi. Eles estavam fugindo. Senti meu peito arder de raiva. Como alguém podia fazer isso? Eles nos atingiram em cheio, quase nos mataram. E agora estavam indo embora como se nada tivesse acontecido. Ei! Tentei gritar, mas minha voz saiu falha. Minhas mãos tremiam de raiva e dor. Eu queria sair do carro, correr atrás deles, fazer alguma coisa. Mas meu corpo não respondia. Minha mãe tentou abrir a porta, mas estava emperrada. Fica calma, ela disse, sua voz trêmula. Mas eu sabia que ela também estava com medo. Cecília, ainda assustada, conseguiu pegar o celular e ligar para o resgate. Sua voz tremia e ela teve que repetir várias vezes a localização, porque mal conseguia falar direito. Os minutos seguintes pareceram uma eternidade. Cada segundo era um pesadelo. Cauã segurava o rosto, tentando conter a dor. Minha mãe respirava com dificuldade. E eu sentia meu próprio sangue escorrer pelo queixo. Então, ao longe, ouvimos as sirenes. A polícia e a ambulância estavam chegando. Mas os culpados já tinham desaparecido na escuridão. As luzes vermelhas e azuis refletiam nos cacos de vidro espalhados pelo asfalto. As sirenes cortavam o silêncio da madrugada. Mas para mim, parecia que o mundo ainda estava mudo. Tudo que eu conseguia sentir era dor e raiva. Os paramédicos chegaram rápido e começaram a nos tirar do carro. Quando um deles me viu, seus olhos se arregalaram. "Tem sangue na sua boca", ele disse, puxando uma lanterna para examinar meu rosto. Foi só nesse momento que percebi a gravidade. Meu lábio estava cortado por dentro e minha pele parecia queimada pelo atrito do airbag. Eu passei a língua pelos dentes, temendo encontrar algum quebrado. Felizmente, não estavam, mas a dor era insuportável. Minha mãe foi retirada com cuidado, ainda pressionando o peito. "Está difícil respirar?"
Perguntou um dos socorristas. Ela balançou a cabeça, tentando parecer forte, mas dava para ver que estava com dor. Olhei para trás. Cauã estava sendo imobilizado. A mandíbula dele está quebrada, um dos paramédicos disse para o outro. Meu estômago revirou. Ele estava consciente, mas seus olhos estavam marejados. Ele só queria comemorar o aniversário no dia seguinte. Cecília estava em choque, sem um arranhão sequer, mas com os olhos vidrados no nada. Ela não dizia uma palavra, apenas tremia, agarrada ao celular. A polícia veio até nós. O outro carro fugiu? Um dos oficiais perguntou. Minha mãe confirmou com a cabeça. O policial suspirou fundo. Ele sabia o que isso significava. A chance de encontrarem os culpados era mínima. Naquela madrugada, enquanto a ambulância nos levava para o hospital, tudo o que eu conseguia pensar era em como a vida pode virar do avesso em segundos. Uma hora você está rindo com seus amigos, a outra está sangrando dentro de um carro destruído. E os responsáveis sumiram, como se nada tivesse acontecido. O hospital era frio, iluminado demais, e tinha aquele cheiro forte de desinfetante misturado com algo que eu não conseguia definir. Estava tudo embaçado na minha mente, como se meu cérebro ainda estivesse tentando entender que aquilo era real. Um médico examinou minha boca, confirmando o corte interno. Vai cicatrizar, mas vai doer um pouco, ele disse, me entregando um remédio para a dor. Um pouco? Eu mal conseguia falar sem sentir uma pontada horrível. Minha mãe fez exames para garantir que não tinha nada grave, mas os hematomas no peito ainda a faziam respirar com dificuldade. Cauã. Bem, ele não teve tanta sorte. A mandíbula estava quebrada mesmo. Ele teria que passar por uma cirurgia. O pior era que era véspera do aniversário dele. Como alguém comemora um aniversário assim? Ficamos no hospital por horas. A polícia voltou, pegou nossos depoimentos, mas a resposta foi a mesma que já imaginávamos. Vamos investigar, mas esses casos são complicados. Em outras palavras, ninguém seria responsabilizado. A injustiça pesava mais do que a dor. Pessoas assim continuam por aí, dirigindo como se a vida dos outros não tivesse valor. E a gente que sofre as consequências. Quando finalmente saímos do hospital, o sol já estava nascendo. O carnaval ainda continuava lá fora, com pessoas comemorando como se nada tivesse acontecido. Mas para mim, nada mais parecia igual. A partir daquele dia, cada farol alto na contramão, cada freada brusca, cada carro vindo rápido demais, tudo me fazia prender a respiração. O medo ficou, a raiva também. E os culpados nunca apareceram. Os dias passaram, mas o medo não. Cada barulho de buzina, cada farol alto vindo na minha direção, cada carro passando rápido demais me fazia prender a respiração. Antes do acidente, eu nunca tinha parado para pensar no quanto a gente confia em estranhos no trânsito. Você simplesmente assume que a pessoa do outro lado vai respeitar as regras, que ninguém vai dirigir bêbado, que ninguém vai fugir depois de causar um acidente. Mas a verdade é que tem gente que não se importa. Cauã passou pela cirurgia. O aniversário dele foi no hospital, com a boca imobilizada, sem poder falar direito. Cecília ainda demorou dias para conseguir dormir sem acordar assustada. Minha mãe, apesar de ter se recuperado fisicamente, nunca mais dirigiu do mesmo jeito. E eu? Bom, eu carrego comigo a lembrança daquela noite, do impacto, do gosto de sangue, do silêncio logo depois, do som das portas abrindo e dos culpados fugindo como se nada tivesse acontecido. O tempo passou, mas a raiva ainda está aqui, porque no fim, ninguém foi punido. A polícia nunca encontrou os responsáveis, e eu sei que, em algum lugar, eles continuaram suas vidas como se nada tivesse acontecido. Talvez tenham saído em outro carnaval. Talvez tenham bebido de novo, dirigido de novo. Quem sabe não fizeram outra vítima? Isso é o que mais me assusta. O verdadeiro terror não está em histórias de fantasmas ou monstros imaginários. Está aqui,
no mundo real, nos irresponsáveis que destroem vidas e simplesmente vão embora. E eu tive sorte, porque naquela noite eu podia não estar aqui para contar essa história.